Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por entrar aí na sua casa, no seu trabalho e poder trazer uma palavra de esperança, uma mensagem de encorajamento e também por orar por você. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo os testemunhos do que Deus tem feito. Ontem mesmo eu estava pregando lá na minha igreja e muitas pessoas me disseram: pastor, as suas orações estão transformando a minha casa, o meu casamento, a vida dos meus filhos. Irmãos, isso não tem preço. Isto é obra de Deus. Essa obra não é minha, mas é do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha, você que é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque aí você vai receber aí no seu celular. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e aí você vai poder acompanhar comigo as mensagens de manhã e de noite, tá bom? Não se esqueça também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E um detalhe muito importante, aqui no canal eu tenho a área de membros. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem o botão Seja Membro. Depois você clica ali para você saber mais e aí você vai poder participar de uma grande corrente de amor, de compaixão, no qual eu ajudo instituições de caridade e vocês podem participar junto comigo. São instituições que ajudam crianças carentes na África, nas Filipinas, ajudamos também cristãos perseguidos, também pessoas que têm problemas com álcool, com o vício das drogas, e você pode impactar a vida dessas pessoas. Então, se você puder, clique aqui, seja membro, para você saber mais, tá bom? Irmãos, eu tenho uma palavra abençoadíssima. Hoje, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, eu tenho certeza. Esta palavra está em Marcos capítulo 1, o versículo 16 ao versículo 20. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vemos Jesus chamando pescadores. E aí talvez fique a pergunta, né? Por que Jesus chamou pescadores e não pensadores? Por que será que Jesus chamou homens que eram simples, homens que eram meros trabalhadores, não tinham conhecimento? Tanto é que no livro de Atos, quando eles estavam ali no Pentecostes e as pessoas viram aqueles discípulos orando em línguas, falando na língua materna de cada um, foi um evento sobrenatural, aqueles homens disseram: esse povo só pode estar embriagado porque eles são iletrados. Como é que eles podem falar tantas coisas maravilhosas assim, referente às Escrituras, à palavra de Deus? Isso é porque, irmãos, quem capacita é o Espírito Santo. Eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os chamados. Então Jesus escolheu pessoas que são parecidas comigo e com você. E eu acredito que Ele escolheu pescadores, porque o pescador, ele sempre está fazendo alguma coisa, ele sempre está envolvido em alguma coisa na sua profissão. Ou ele está pescando lá no alto mar, ou então ele está consertando o barco, ou então ele está juntando as redes, ou ele está vendendo peixes. O pescador é assim, ele sempre está envolvido em alguma coisa. E se existe alguma coisa que Deus não gosta, é do comodismo. É quando a gente está na zona de conforto, a gente não faz nada da nossa vida e a gente fica ali só esperando, talvez até a morte chegar, a pessoa já não tem mais expectativa nenhuma para as coisas deste mundo. Ela não quer fazer um curso novo, ela não quer se especializar, não busca melhorar também no seu trabalho, também dentro de casa não quer fazer as tarefas domésticas, enfim, Deus não gosta de comodismo. E é por isso que Deus está sempre nos chamando para sair dessa zona de conforto, que é um lugar onde a gente se sente bem, não é assim? A gente gosta muito de se apegar a coisas e pessoas. E é por isso que quando Deus nos chama, muitas vezes Ele espera de nós que a gente tenha essa coragem de romper com alguma coisa que possa ser um empecilho. Eu não estou dizendo aqui que você tem que terminar um relacionamento, que você tem que abandonar os seus pais, não é isso, mas muitas vezes você vai ter que renunciar sim a alguma coisa para fazer a vontade de Deus. E é por isso que não é fácil, é por isso que muitas pessoas decidem tocar as suas vidas e ignoram o chamado de Deus. Mas irmãos, se cada um de nós soubesse o quanto é valioso obedecer ao Senhor,
a gente não pensaria duas vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus chamou esses homens, eles obedeceram prontamente. E aqui diz que Jesus fez um convite: olha, sejam meus seguidores e eu tornarei vocês pescadores de homens. Irmãos, esse é o maior cargo que alguém pode ter. É muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Eu me lembro que uma vez eles perguntaram para o Billy Graham, que foi o maior evangelista do nosso tempo, e eles falaram: olha, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele disse o seguinte: olha, se eu fizesse isso, eu estaria me rebaixando de cargo, porque Deus já me fez embaixador do reino dos céus. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus. Nós somos embaixadores de Deus e não tem nada que seja mais gratificante do que isso. Podemos fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus. Ao pregarmos o Evangelho, nós estamos semeando a palavra do Senhor e podemos sim pescar pessoas para o reino de Deus. Amém? Esse é o meu maior presente e eu sei que você também tem esse desejo. Por isso, você mesmo, aonde você está, você pode pescar pessoas para o reino de Deus. Amém? E principalmente através do seu bom testemunho, da sua caminhada com Jesus, as pessoas estão olhando para nós, para as nossas atitudes. E aí Deus pode te usar para curar, restaurar, fazer uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que Jesus chamou esses discípulos e realmente ele cumpriu na vida deles. Aquilo que ele falou realmente se concretizou. Por mais que os discípulos achassem que eles não eram capazes, só o fato deles estarem seguindo Jesus foi transformando eles através de cada experiência, cada situação. E muitas vezes a gente acha que a gente já é velho demais, não é assim? Eu sei que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que às vezes pensam: mas eu já passei dos meus 18 anos, eu já não tenho mais 20 anos, eu tive a oportunidade lá atrás, hoje já nem vou na igreja mais. Como eu poderia ser um seguidor de Jesus? Mas irmãos, devemos nos lembrar que quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E foi então que Deus disse para ele: Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, se nós pararmos para pensar, Deus não está se importando com idade. Deus quer saber da nossa fé, da nossa entrega. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para ser pastor, foi um chamado dele, não foi eu que busquei isso, mas Deus já tinha esse plano para a minha vida. E eu estou simplesmente trilhando o caminho que ele me chamou. Eu me lembro que eu reuni o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, e eu contei para eles do meu chamado. Eu contei da obra que Deus já estava fazendo na minha vida. E eu estava disposto a receber deles um não ou um sim, mas eu estava disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custasse. E para a glória de Deus, os meus pais prontamente disseram: meu filho, nós percebemos isso claramente em você. Você tem um chamado de Deus, então vai cumprir o que Deus te chamou. E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque eu fui com a bênção dos meus pais. Eu sei que muitas vezes a sua própria família talvez não acredite em você. Você, em vez de receber o apoio, as pessoas tentam tirar você do caminho de Deus. E elas talvez digam: olha, vai fazer outra coisa. Você acha que isso vai dar algum resultado para você? Vá viver outras coisas. Por que você quer seguir o chamado de Deus? Mas, irmãos, quando Deus nos chama, é algo tão forte. A gente sente uma paz tão grande quando a gente faz aquilo que nós nascemos para fazer, para ser. E então, vale a pena você obedecer ao chamado de Deus. Amém? Vale a pena você dizer aquilo que está no seu coração. Ore antes, peça direção ao Senhor. Se você tem o desejo de seguir em missões, fazer missões, talvez em outro lugar, abra o jogo com seus pais, com a sua família, com seus amigos. Peça conselhos, mas em primeiro lugar, siga aquilo que Deus já colocou no seu coração, tá bom? Pode ter certeza que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, amém? Lembrando de uma coisa, independente se você vai sair de casa ou não, Deus quer que você saia da zona de conforto. Irmãos, nem todo mundo vai para a África pregar, vai para os Estados Unidos, vai pregar em outro país, vai pregar nos púlpitos das igrejas, nem todo mundo. Mas todos nós temos o chamado de obedecer ao Senhor no nosso trabalho, na nossa família, aonde a gente estiver. Amém?
Esse é o propósito de Deus, que a gente seja pescadores de homens, que a gente traga pessoas para perto de Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta palavra, nesta mensagem. E agora nós vamos orar. Nós vamos pedir que Deus nos dê a certeza de que estamos no caminho certo, que Ele tire toda dúvida. Eu sei que uma das coisas mais difíceis é saber qual é a vontade de Deus para nós, qual é o chamado dele para a nossa vida. E eu costumo dizer que você descobre o seu chamado à medida em que você dá os primeiros passos em direção a algo que já está queimando no seu coração. Nós vemos no caso de Abraão, ele teve que dar os seus primeiros passos. Ele não sabia qual era a terra que Deus o enviaria, mas o fato dele obedecer, ali Deus foi ensinando ele, clareando os seus caminhos, iluminando, né? Então, muitas vezes você não vai descobrir o que Deus tem para você se você não se arriscar, se você não der o primeiro passo. Talvez num relacionamento, você precisa acreditar que com você vai dar certo agora. Não importa se deu errado lá atrás, agora pode dar certo. Eu me lembro, irmãos, que quando eu conheci a Thaís, a minha esposa, eu tive que mandar uma mensagem para ela. E na época era o Orkut, né? E eu então mandei uma mensagem para ela, mas foi tão difícil mandar aquela mensagem, porque eu estava ferido emocionalmente, eu estava cansado de sofrer, eu já tinha passado por outros relacionamentos, com pessoas de Deus, mas não dava certo. E aí eu tive que tomar essa decisão de recomeçar. Eu mandei uma mensagem no Orkut e primeiro eu fui, né, como a gente diz aqui em Minas, comendo pelas beiradas, e aí eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu queria ser amigo. Por fim eu já queria ligar para ela, eu queria orar junto com ela, mandava mensagens e eu fui fazendo a minha parte, porque Deus não queria que eu me acomodasse, Deus tinha planos para mim e eu confiei que desta vez daria certo. Talvez eu estou falando aqui para muitos de vocês que já se frustraram tanto, já sofreram tanto por causa das decepções, das frustrações e agora você fechou o coração. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai enviar a pessoa para tocar um interfone na tua casa. Ele não vai enviar um anjo para te dizer é aquela pessoa. Não. Você vai escolher de acordo com aquilo que você deseja. Aquela pessoa tem que ser pelo menos um pouco parecida com você, os mesmos gostos, os mesmos sonhos. E foi então que logo que eu estava conhecendo a Thaís, eu abri o coração para ela. E eu disse, olha, Deus tem um chamado na minha vida, pode ser que eu tenha que viajar bastante. Deus falou que eu vou pregar no Brasil, fora do Brasil. Eu quero saber de você. E ela então falou algo que me marcou muito. Ela disse, olha, se for de Deus, eu topo qualquer coisa. Irmãos, nós estamos juntos há 10 anos e eu fico tão feliz porque nós dois temos o mesmo pensamento, o mesmo coração. E talvez você já se casou com uma pessoa, você não tinha esse conhecimento, você não consultou a Deus e hoje você se sente mal porque muitas vezes você quer fazer a obra e a outra pessoa não te incentiva. Deixa eu te dizer uma coisa, para Deus nada é impossível. Você deve sim orar por esta pessoa, você deve aos poucos, né, buscar trazer a pessoa para perto, sabe? Não adianta ficar falando na cabeça, não adianta forçar a pessoa, mas eu creio que a oração pode muito em seus efeitos, é isso que diz a Bíblia, e Deus pode mudar qualquer coração. Então, faça a sua parte, dê um bom testemunho, mostre o quanto Deus transforma a sua vida para melhor e isso pode gerar curiosidade na outra pessoa também, tá certo? Irmãos, vamos orar então. Eu sei que essa mensagem tocou no coração de muitos de vocês, mas o que eu quero que você não se esqueça é que Deus não gosta de comodismo. Deus está sempre nos chamando para sair da zona de conforto. Por quê? Ele não quer que a gente desperdice a nossa vida. A nossa vida é tão passageira, passa tão rápido, e Ele deseja que a gente aproveite bem os nossos dias, e nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então fecha os teus olhos e eu quero orar junto com você agora. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por esta palavra que o Senhor tocou muito forte no meu coração. Eu creio, meu Deus, que ela vai cair em solo fértil. Eu creio que ela dará muitos frutos, Pai. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão nessa situação de não saber o que fazer. Pai, elas estão confusas, elas não sabem qual é a vontade do Senhor, elas ficam confusas se estão fazendo a escolha certa ou não. Por isso eu te peço, Pai, traga da Tua paz,
Traga da tua direção, Senhor. Não deixe essa pessoa ficar nessa confusão, Pai. A tua palavra diz que tu não és um Deus de confusão, mas o Senhor é um Deus de paz. Oh, meu Deus, a tua palavra também diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Oh, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor sinalize para nós quando algo é de Deus ou não, quando devemos começar um relacionamento ou não, um trabalho ou até mesmo um chamado. Pai, confirma no nosso coração e que o Senhor nos dê a ousadia, Pai, assim como os discípulos que deixaram tudo para trás para cumprir o teu chamado. Pai, tira de nós o medo, a preocupação com o que as pessoas vão pensar, que o Senhor nos dê a ousadia, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos dê essa coragem, esta ousadia e que as pessoas vejam, Pai, que nós estamos confiantes, andando no caminho certo e que o Senhor possa, Senhor, salvar a nossa casa, a nossa família, que eles também decidam andar contigo, Pai, que a gente não venha trilhar esse caminho sozinho, mas que o Senhor toque no coração do cônjuge, dos filhos, dos pais. Ó Senhor, nós queremos cumprir o teu chamado e eu sei que muitos agora, Pai, se sentiram tocados por esta mensagem. Ó Jesus, não deixa a gente ficar na zona de conforto, não deixa a gente desperdiçar a nossa vida. Muitos, meu Pai, para quem eu estou falando aqui, já passaram dos 30 anos, já passaram dos 40 anos e acham que é tarde demais. Ó Senhor, nós vemos na tua palavra pessoas de alta idade, Pai, de idade avançada, que começaram a fazer algo para ti. Senhor, nos ajude, Pai, a remir o tempo, a aproveitar os dias que o Senhor nos deu para falar do teu amor, para mostrar o quanto o Senhor é maravilhoso. E agora, meu Pai, eu intercedo por cada pessoa que está me ouvindo, eu te peço, derrama da tua paz, da cura, Senhor, cura física e emocional. Eu ministro a cura do Senhor sobre esta pessoa que está sentindo dores, essa pessoa que está com tumor. Em nome de Jesus, eu repreendo isso, eu repreendo esse mal na vida da pessoa. Eu repreendo toda dor de cabeça, toda dor no corpo, toda ferida que não cicatriza. Eu repreendo toda obra maligna contra a vida dessa pessoa, toda opressão de Satanás, causando destruição, perturbação, opressão. Eu cancelo em nome de Jesus tudo aquilo que rouba a paz, tudo aquilo que nos impede de cumprir o teu chamado. Pai, eu vejo aqui muitas pessoas que tentam dar um passo de fé, mas não conseguem. Na hora que elas vão decidir fazer algo para o Senhor, algo atrapalha. Mas no poderoso nome de Jesus, eu repreendo e cancelo todo o impedimento, toda barreira, tudo aquilo que o inimigo se levanta. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais. Senhor, dê ousadia, Pai. Dê a ousadia de forma que essa pessoa nem olhe para trás, mas que ela olhe somente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.